Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Isto é Sua História. Eu sou a Lívia Biasi e hoje eu converso com a produtora de eventos Patrícia Silva. Ela é a fundadora da Domínio Promo, uma agência de marketing de eventos. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história para todo o Brasil aí. Obrigada mesmo pelo convite. Com certeza. Hoje a gente vai falar, sobre a sua trajetória, a sua trajetória profissional, pessoal, de estudo, carreira, como eu mencionei. Claro. E eu queria que a gente relembrasse o início, Esse início que eu falo que ele é doce, porque ele tem uma pegada assim, Eu queria que você contasse. Pois é, Lívia, minha história começou lá atrás, com 8 anos de idade. Eu fui criada pelos meus avós, sem muito recurso, sem muito estudo ali naquela época. E minha avó fazia cocadas aos sábados, assim. Imagina uma criança de 8 anos sair de casa com uma bacia de cocada na cabeça para vender de porta em porta, porque sítio ele não tem aquelas casas umas do lado da outra, São casas aqui, outra casa mais distante. E eu saía e eu vendia essas danadas dessas cocadas todas, assim. Eu acho que ali eu já tinha sangue de empreendedora. E o melhor, até vinha conversando hoje com o motorista, era que eu levava 2 primas minhas. Eu falava, vamos que dessas cocadas, vocês me ajudando a vender, eu tiro um valorzinho também para vocês. E isso foi um período que me marcou muito, assim, de vida, Foi ali que, de fato, eu entendi o que era a necessidade de ter alguma renda para ajudar meus avós. E isso foram por longos anos, até que eu depois vim morar na cidade, e essas cocadas ficaram assim na história e marcaram para sempre esse período de minha vida. E esse sangue empreendedor que você brincou, ele te seguiu, Tanto que você construiu uma carreira. Mas aos 16 anos, você deu um passo ali, que foi um passo de empreendedora, Sim. Mesmo sem saber exatamente o que viria. Mas você começou a vender, na maior feira, como você mencionou, de Caruaru. Eu queria que você explicasse como foi esse processo para você. Então, a feira de Caruaru chama-se a Feira da Sulan, que é a feira maior que existe na nossa região, pernambucana. Então, ela é uma feira que engloba jeans, uma feira que engloba malha. E eu, como eu não tinha banco e eu precisava ter uma renda ali mensal, eu comecei a vender no balaio. Não sei se você conhece o balaio, Aquele balaio de palha, Sim. E comecei a vender ali, era só ruim na hora que os fiscais vinham atrás da gente, Porque como a gente não pagava para estarem ali, Sim. então a gente corria mesmo dele. E com 3 meses, eu estava com o meu banco, E foi aonde tudo começou ali. Eu pude perceber que a vendas era a forma que eu queria, assim, para liderar a minha vida, para correr atrás ali, porque não é fácil você colocar uma mercadoria, vir 2, 3 clientes, mexer, tira uma peça, não quer essa, quer aquela. Mas esse período de feira, ele me ajudou bastante. Ele me ajudou a como lidar com as pessoas, a como abordar, a como chegar nas pessoas para vender, o produto final da gente. Então, foi uma época que eu aprendi muito, que eu cresci muito ali. E foi uma época que deu todo o pontapé, assim, para eu seguir com os meus sonhos, com minhas metas. E toda essa responsabilidade também te cobrou, Muito nova, a gente está falando de uma menina de 16 anos. E você precisou dar uma pausa nos estudos. E conversando, eu sei que é algo para você que tem muito valor. E eu queria que também você descrevesse como foi esse processo de ter que escolher abrir mão de algo que você gostava muito para poder manter uma renda, Sim. Aos meus 12 anos, eu ainda morava com meus avós e a professora chamou meu avô e falou assim, essa menina tem que ir para alguma cidade, sabe? Para eu chegar nessa parte do estudo, para você entender um pouco. E falou assim, essa menina tem que ir para uma cidade onde tenha uma escola mais avançada, porque eu estudava muito. E eu com 8, 9 anos, eu já tinha feito a 4ª, 5ª série, que naquela época é onde os estudos iam, eles não passavam disso, nos sítios, E essa época que eu cheguei para parar os estudos, assim, foi uma das coisas mais dolorosas que eu pude fazer. Posso te afirmar isso. Porque o estudo, ele é a base de tudo, Sim. É onde a gente começa tudo, é onde a gente tem aprendizado. Sem a educação, a gente não consegue nada em nossas vidas. E foi uma época que eu fiquei dos 18 até os 21 anos sem estudar, porque existem fases nas nossas vidas, fases boas e fases ruins, Sim. fases fáceis e fases difíceis. Então, eu passei por uma fase muito difícil que ou eu trabalhava para me manter, ou eu estudava. Então, a gente fica no meio de 2 situações super delicadas que você tem que partir para sobreviver. E eu passei, acho que
4 anos sem estudar. E quando eu voltei, eu tive a oportunidade de fazer aquele supletivo, que foi quando o governo, naquela época, abrangiu esse estudo, e isso foi muito bom para alguns adultos. Foi quando eu retornei aos meus estudos, consegui concluir, mesmo assim não consegui fazer faculdade naquela época, por conta de custos mesmo. Eu costumo falar que quando você é um adolescente, quando você é uma criança, que você tem apadrinhamentos, padrinhos, né? É mais fácil você chegar a algum lugar. Mas quando você é sozinha, quando sua família precisa de você, você tem que trabalhar para você, você tem que trabalhar para os seus. Para que sempre que as pessoas venham precisar de você, você esteja ali. Não que seja com muito, mas que seja com um pouquinho para dividir com eles. E isso eu fiz minha vida inteira. É tanto que eu vim fazer minha primeira faculdade, eu tinha 29 anos. Né? Então, hoje eu tenho 2 faculdades, que é a faculdade de marketing, eu tenho a faculdade de publicidade, graças a Deus. Faço hoje uma faculdade de psicologia, que era o meu sonho. Eu acho que eu falei isso para você lá atrás também. Então, a educação é a base de tudo. A educação é a porta que se abre para todos. Então, assim, é triste a gente ver hoje adolescentes perdidos no meio do caminho, sem ter um estudo, sem ter uma escola, sem ter uma educação. Porque a gente sabe que a educação é partindo dela que a gente consegue algo. E se eu conseguir chegar onde eu cheguei hoje, é porque eu estudei bastante, eu acreditei no meu potencial. Desistir é uma palavra que não existe para mim, assim, na minha história. Mas foi a partir do estudo que tudo começou a abrir em minha vida, assim, portas para trabalho, portas de conhecimentos. E hoje, sem conhecimento, a gente não chega a lugar algum. A verdade é essa. E você é uma pessoa extremamente decidida, né? No pouco que a gente conversou e agora, né, ouvindo você dizer, isso é visível, e nessa trajetória é lógico que é um reflexo muito grande. E nessas suas tomadas de decisões, você escolheu mudar de estado para poder evoluir profissionalmente. Sim. Como que foi tomar essa decisão, né, desse processo, e ali em um momento que você estava entre escolher ficar ou ir, exato. né? Existe fase na vida da gente que a gente não pode ter medo, né? Eu lembro o dia que eu coloquei uma mochila nas costas, literalmente uma mochila, um tênis e uma calça jeans, sabe? E falei, cara, eu vou, porque eu vou tentar, né? Ou você tenta ou você nunca vai saber, você nunca vai descobrir se você é capaz ou não. E eu fui, não olhei para trás e não voltei até hoje, assim. E comecei a trabalhar com produção, as primeiras foram um pouquinho mais, né, mais lento, um pouquinho mais devagar, porque você está começando a chegar ali naquele mercado agora. E comecei a ter conhecimento, comecei a me identificar com o evento. E eu não parei até hoje, não quero parar nem tão cedo. Então, foi uma época que foi difícil no início, mas como a gente começou a trabalhar, as coisas foram evoluindo, o conhecimento foi gerando e a gente terminou chegando aí nessa outra parte que você vai começar já já. Exatamente. Você começou na parte de eventos ali, quando você decidiu trocar de estados, e ali nesse processo você foi adquirindo clientes, marcas, mercado, e isso foi te trazendo visibilidade no mercado, ao ponto de você decidir criar um CNPJ, que a gente fala que toda vida tem um CPF, mas algumas pessoas acabam adquirindo um CNPJ no processo. Por quê, né? Oficializar esse mercado e como que também você reagiu a isso? Começou pelos meus clientes. O cliente chamava para fazer uma produção, a agência chamava para fazer uma produção e eu não tinha nem nota fiscal na época, né? Então, começou a surgir uma necessidade de emitir nota fiscal com trabalhos que a gente presta. Cliente falava, com CNPJ você vai trabalhar mais, com CNPJ você vai ter mais visibilidade. E foi assim que aconteceu. Mas para chegar até aí, você também tem que ter coragem, porque não só é ir lá abrir um CNPJ, você começa a pagar imposto, você tem que ter um contador bom. Se você quer trabalhar certinho, você tem que ir pela ordem correta. Mas, assim, foi a necessidade mesmo dos clientes. Paty, ou tu arruma um CNPJ aí, ou a gente não continua trabalhando contigo. Então, isso foi crescendo. E por volta de 2011, mais ou menos, eu era só produtora e um monte de gente passando mensagem para mim. Essa história eu não lhe contei. E as pessoas falaram, você está sendo votada aí como melhor produtora no Nordeste. Eu falei, como, gente? Que é isso? E foi pela Promovi, que é uma agência, né, de marketing, e eu ganhei como melhor produtora Nordeste. Isso em 2000, entre 2011 e 2012. Isso para mim foi um combustível gigante, assim, eu falei, imagina. É agora. Falei, é agora que eu vou ter que abrir essa empresa.
Então, aí comecei a consultar, comecei a procurar qual seria o nome da empresa, como seria, e foi onde a gente chegou no nome, que é a Domínio Promo Marketing Limitada, e até hoje a gente está aí no mercado e no Nordeste inteiro, na verdade, né? Porque a gente não só se situa em Pernambuco, a gente atende boa parte do Nordeste. Isso que é muito legal, porque você traz a identidade, né, o DNA do Nordeste, mas você promove conexões. Sim, sim. E eu quero que você conte como que foi para a Domínio Promo chegar no mercado. A gente lá tem o nosso São João, que é um dos melhores São João do Nordeste, que são o São João de Caruaru, né, Pernambuco, e Campina Grande, Paraíba. E eu estou há 13 anos nesse São João, né? Eu já fazia esse São João como produtora, e quando eu passei a ser agência, eu comecei a vincular os clientes que já existiam, né? Porque você não pode abrir uma empresa sem ter nenhum cliente, sem nem ter uma pessoa que diga, tô contigo e a gente vai começar do zero. E a gente começou aos pouquinhos, e no primeiro ano eu já atendi alguns clientes, patrocinadores oficiais dessas festas, como agência, como a Domínio Promo. Então, quando você atende 1 ou 2 clientes dentro de uma só festa, alguém fica ali de olho, essa menina é diferente, essa menina é diferenciada. Então, as pessoas começam a acreditar no seu trabalho. E foi assim que tudo começou como agência, né? Desde 2011 que eu atendo grandes agências de marketing daqui, de eventos de São Paulo. Então, eles precisam de agências locais. Então, essa agência sou eu. Hoje eu atendo aqui numa base de 15 a 18 agências daqui de São Paulo. Isso com parceria de entre 8, 10, 5 anos. Tem uns que chegaram agora esse ano. Então, é juntando força e formando parceria que você se mantém no mercado. Porque não me diga que sem tudo isso você não consegue se manter. Até por valores que você tem que pagar, por estruturas que você tem que pagar, por equipe que você tem que manter. Então, tudo isso é um conjunto que se você não tiver parceiros, você não consegue andar, você não consegue caminhar. E quais serviços você oferece? Hoje a Domínio Promo, além de ser uma agência de eventos que tem toda a mão de obra, todo o material de gráfica, a gente também tem nossa própria montadora. Né? A montadora que você chega para mim, pá, cria esse projeto para mim dentro da minha ideia. Ou eu te mando o projeto e você executa. Então, hoje a gente, além de ser agência, nós somos montadora também. Que você conjugando esses 2 itens juntos, você consegue adquirir mais clientes. Porque hoje o cliente se sente mais à vontade e confortável com uma agência que ele lhe ofereça de mão de obra a estrutura, do que o cliente destrinchar os trabalhos dele. Então, diante disso, a gente consegue ter mais clientes e consegue ter uma clientela maior que a gente possa atender com todos esses nossos trabalhos, que antes era só agência. Então, antes a gente só oferecia trabalho porque a gente não tinha parte estrutural. A gente hoje tem o nosso próprio galpão e que a gente está fazendo grandes projetos aí que lindos. Depois dá uma olhada lá no site da gente. Já vai chegar nessa parte. Mas eu queria que você falasse um pouco também sobre o DNA da marca, né? Como eu mencionei, você traz muito o Nordeste, mas isso não te faz paralisar apenas nessa região, você roda o Brasil. E como que é levar essa cultura para tantos lugares, assim? Eu acredito que essa procura em nosso trabalho é através do conhecimento que nós temos, né? Não adianta você colocar uma mochila nas costas e falar, eu sou produtor. Não, você tem que ter entendimento do que você vai fazer quando você sai de sua casa. E foi isso que eu fiz minha vida inteira. Então, hoje, o cliente, quando ele me liga, que a gente conversa 20, 30 minutos, ele entende que eu tenho conhecimento naquela área. Então, é bem mais fácil hoje a gente sair de nossas regiões e ir para outros lugares, levando o que a gente sabe fazer de mala, do que qualquer outra agência que não tem conhecimento com aquela área ali. Então, fica bem mais fácil para a gente, porque a gente aprendeu tudo isso lá desde o início, né? Desde a primeira produção. E é assim que a gente atende, com qualidade, com pontualidade, porque hoje em dia existem muitas empresas, mas para atender com qualidade, com pontualidade, com tudo aquilo ali que está no desenho, é muito difícil. Então, a gente procura, de todas as formas, fazer uma entrega com a qualidade máxima para que o cliente saia satisfeito. E, através dele, sempre vem indicações, e é dessa forma que nós temos crescido bastante no Nordeste. E qual que é a essência, assim, o diferencial da marca de vocês? Eu sei que, conversando aqui, a gente consegue ver que é um reflexo do que você é. Sim. Da pontualidade, do trabalho, do respeito, mas você construiu ali com outras pessoas também, né? Então, como foi para passar para elas todo esse conhecimento e essa essência da sua marca? Esse ano nós tivemos lá no São João, Lívia, 75 pessoas trabalhando com a gente, imagina, né? Entre produtores, segurança, pessoas de limpeza, produtores, promotores, né? Para diversas ações.
Ninguém trabalha comigo sem o que eu possa conhecer, olhar no olho, sem a gente fazer um treinamento. O que eu sei, eu distribuo, sabe? E essa é a Que nossa demais. diferença. A gente não só apenas contratar uma equipe, mas ensiná-la, orientá-la, porque na sua ausência ela tem que fazer igual, porque se não faz o cliente reclama. Então, assim, Verdade. a gente tem esse diferencial, esse cuidado tanto de equipe, esse cuidado com os nossos profissionais, esse cuidado com as marcas que a gente atende. Então, isso eu acho que não vai mudar nunca, viu? A gente só tem que agradecer e crescer com isso aí. O mundo é pequeno aí pra gente. Com certeza. E nesses 20 anos de experiência, você foi estudando ao decorrer para poder se aperfeiçoar, melhorar, entregar um conteúdo cada vez mais redondo, né, como a gente fala. E por que para você é tão valioso isso, né? Já que você pôde escolher voltar a estudar, se Uhum. aperfeiçoar, mas por que para você é algo necessário? Primeiramente porque é o que eu amo fazer, né. Quando você ama o que você faz, você se dedica tanto que nunca é o bastante, assim. Você está sempre buscando aprender, você está sempre buscando, empreender, né. Eu tenho outros negócios além da agência, né, e a gente não consegue parar, porque hoje se eu falar para você assim: "Lívia, eu vou dar uma parada, eu vou dar uma descansada", eu tenho braços para continuar com a minha empresa, né. Mas se você não estuda para ensinar essas pessoas não vão ter como liderar, na sua ausência. Então hoje a gente tem uma equipe capacitada que se eu falar: "Vou me ausentar alguns dias", aí essas pessoas assumem meu lugar e fazem com eficaz, faz com qualidade máxima, sabe. E eu gosto de aprender, eu leio bastante, eu costumo me dedicar a tudo que eu faço, e é essa dedicação que eu quero levar para o resto da minha vida, eu quero passar para as pessoas que estão chegando agora, eu quero poder com minha história ensinar um pouco, sabe. Hoje em dia é muito fácil você falar só do hoje, né, mas eu acho que toda história ela tem que ser contada lá do início, da nossa essência, do que nós passamos para chegar até aqui, né. Existem momentos muito ruins, existem momentos muito bons, que as pessoas têm que ter esse conhecimento, para que de alguma forma a gente consiga ali estar ajudando também pessoas com a nossa história. E esse é o nosso diferencial. E como que você avalia o mercado de eventos hoje no Brasil, né? A gente estava comentando sobre essa evolução que às vezes até a própria pandemia Sim. impulsionou. Mas como você é uma especialista da área, como que você avalia? A pandemia ela nos trouxe grandes mudanças, né, para uns, para outros parece que não aconteceu nada, infelizmente, né, mas tudo bem, existem pessoas assim também, nós não podemos É, julgá-las. verdade. E com a pandemia, a era digital, ela passou a avançar muito, né, o que a gente esperava que ela fizesse em 10 anos, ela fez em 3, assim. E com isso ela modificou muito a vida de algumas pessoas. E a tendência é que cada vez mais ela avance, né. Então a gente tem que se adaptar todos os dias. Eu costumo dizer para os meus que você faz um curso magnífico hoje, amanhã você já tem que fazer ele mais avançado, porque senão você fica para trás. É aquela fala que nós tivemos lá no início, se você não estudar diariamente, se você não buscar aprender diariamente, você termina ficando para trás e outro vai te ultrapassar, e você termina realmente deixando algo lá atrás que você não vai conseguir mais voltar e avançar novamente. E como foi esse processo de encontrar as pessoas, né? Deixar de ser algo um pouco mais amador para se tornar profissional? No mercado em si, existe vários perfis de profissionais, né. Eu sempre quis criar o meu, e tem pessoas que trabalham comigo há mais de 8 anos. Eu gosto de Olha, ensinar, eu invisto, a gente paga curso, a gente faz curso juntos, né, e capacita essas pessoas. E são essas pessoas que estão comigo até agora. Obviamente que outras pessoas, tiveram outras oportunidades melhores, maiores e seguiram suas vidas, mas grande parte da minha equipe está comigo do início até agora. Isso é um dos maiores orgulhos que eu tenho, assim, como empresa, como empreendedora. É você ensinar, é você capacitar e é você ter ali eles prontos para atender qualquer marca, qualquer cliente que venha chegar para a gente. e por que o nome Domínio Promo? Como você chegou até aí? Em bate-papo com alguns amigos, falou: "Vamos abrir esse CNPJ e tem que ter um nome. Para você ter um nome, você tem que pesquisar para você impactar, né, chegar chegando, como diz a história". Verdade. Então, o domínio ele vem do dominar, que ali na época eu fazia muita produção, eu dominava aquela região ali de Pernambuco, fiz muita produção aqui em Atibaia, fiz muita produções aqui em São Paulo. Eu vivia mais um pé fora de casa, Lívia, do que dentro da minha própria casa. Então o domínio veio dessa ideia mesmo de dominar o mercado, e o Promo ele vem de ações promocionais. Então a gente juntou
esses 2 nomes, casou e é um forte nome aí nosso. E impactou mesmo quando a gente chegou. E conforme você ia trabalhando, você foi recebendo convites para poder ir para outros lugares, assim? Foi dessa forma que a gente brinca aquela publicidade de formiguinha de boca a boca? É, o boca a boca. É aquela coisa, hoje se você vende um produto bom, o teu vizinho vê, já indica para outro, né? E a pessoa já tá batendo na tua casa. Hoje, a melhor propaganda é a indicação. Se você hoje trabalha bem com uma marca, a marca chega em determinado local, fala, eu queria uma agência em Pernambuco, eu queria uma agência que me atendesse em Salvador, eu queria uma agência que me atendesse lá em Fortaleza. Tem a Domínio, porque ela já fez um trabalho bacana pra gente. E assim foi que eu fui conquistando os meus clientes. Existem pessoas mesmo que eu falo, quem indicou? Que começa a falar tão bem da gente, do trabalho que a gente executou em algum desses lugares. Foi fulano. Lembro, gente fina, gente boa, já trabalhou com a gente. E a gente anda fazendo muita amizade aí no mundo afora. Então, foi o boca a boca mesmo que nos tornou e nos trouxe até aqui. E você tem intenção de sair aqui do Brasil, explorar outros lugares? Lívia, essa é uma pergunta tentadora, assim. No final do ano passado, eu estive em alguns países, estive em Paris, estive em Barcelona, estive na Bélgica. Voltei animada, sim. País maravilhoso de se conhecer, mas eu te falo que o Brasil é nossa cara, o Brasil é nosso. Eu amo ser pernambucana, eu amo ser nordestina. Eu tenho um orgulho imenso, assim, de ser nordestina, sabe? Quando eu falo assim, eu não falo para demonstrar que eu sou melhor, ou menor, ou maior que ninguém. Eu falo porque eu amo a minha terra. Nós somos pessoas de corações gigantes, nós somos pessoas que trabalham pela sobrevivência e Pernambuco é onde está meu coração, então não pretendo sair daqui não. E a Domínio Promo, ela está se transformando em vários processos ali, vocês estão abraçando várias frentes, e uma delas é a moda, mas eu queria também que você contasse como foi esse processo. Então, há 3 anos, um pessoal de franquia de concurso nos ligou, falou, vamos entrar aí, o que é que vocês acham de representar a gente em Pernambuco? Falei, tô fora, né? Porque quando se fala concurso de beleza, trabalhar com o sonho de meninas, de meninos, né? Que eles querem alcançar sempre o primeiro lugar, é bem complexo, assim, você tá lidando com sonhos. Mas quando eu comecei a ler, eu falei, eu quero para mim. Foi bem desafiador, assim, você ser empreendedora, você ter uma agência de eventos e você ali mesclar para concurso de beleza. E nós assumimos a franquia de concurso CNB, que é um concurso nível Brasil, que manda meninas para outros países, né? A ganhadora. Esse ano nós assumimos a franquia Miss Universo Pernambuco, que inclusive ele está acontecendo nesse momento em São Paulo, né, o confinamento. E estamos aí com a 3ª franquia que a gente ainda não pode anunciar porque nós não assinamos contrato. Aí você fala, Paty, é muito diferente? É bem diferente. Você tem que ter mais um cuidado, você tem que ter um olhar mais detalhado para essas pessoas. Você lida muito com as famílias, que não é o sonho só da menina que você está trabalhando ali. Você está trabalhando com o sonho da família também. E sonhos são investimentos, as famílias investem nisso. Então, para acontecer de uma forma clara e esplêndida para todo mundo, você tem que trabalhar com muito esclarecimento para todos, sabe? Tem muitas empresas que trabalham de uma forma negativa, e isso é muito ruim, porque você mexe tudo ali com as meninas, com a família, isso não é algo legal. Então, hoje, além da gente ser empresa, a gente também trabalha com concurso e eu tô me identificando muito, sabe? Me falaram que eu tô me cuidando melhor também, tô tendo um olhar mais carinhoso. Um olhar mais carinhoso pro meu eu, assim. E tô amando o que a gente tá fazendo. A gente, com isso, a gente tá mudando muitas vidas de meninas, de meninos, e que eu possa continuar nisso até o dia que for bom para todo mundo, sabe? Eu acho que o negócio em si, ele é bom quando ele é bom para as duas partes. Então, sem tempo aí para parar essa parte minha de moda, parte minha de concurso. A gente fala muito de dar os passos, né? Que você deu um novo passo, andou mais um processo. Essa questão de empreendedorismo não é uma coisa que se ensina, às vezes você aprende muito na prática. Sim. Lógico que você vai criando métodos e ali você estuda. Mas esse processo de decidir empreender e apostar em outros mercados, você sente isso? Eu sinto, é tanto que eu tenho outros negócios, né? E nas palestras que a gente faz para algumas pessoas,
A gente pode ver, Lívia, o quanto as pessoas precisam de ajuda nesse quesito, né? Por exemplo, eu estava dando uma palestra há uns 3 meses atrás para 45 senhorinhas e a gente começou a perguntar, o que é que você faz? E fomos perguntando, e elas tudo caladas, assim. E a gente começa a deixar elas falarem mesmo, deixar elas se apresentarem, para a gente poder entender aonde eu posso ajudar ali. E eu falei, você é boa em que ela? Você adora fazer tapioca. Eu falei, por que você já não colocou uma para vender tapioca? Ah, não, porque a gente vai começar, alguém fala, ah, não, isso não vai dar certo, e a gente termina desistindo. Você acredita que dessas 45 mulheres, 7 mulheres, com 15 dias após, me procurou para falar, deu certo, Patrícia, botei tapioca, outra comecei a fazer doce, outra começou a assar milho na frente de casa. Isso é empreendedorismo. O empreendedorismo, ele existe dentro de nós, ele existe dentro de todas as mulheres e todas as pessoas em gerais, né? O problema é você acreditar. Exato. E você se encorajar. Existem pessoas que vendem de porta em porta. Às vezes você está em um bar, você está em um restaurante, tem mulheres que passam de madrugada vendendo aqueles doces. Aquilo ali é ter coragem. Sair de sua casa e se expor numa rua para vender produtos à noite, vender comida à noite. Então, assim, isso é muito digno de empreendedorismo. E quando a gente fala com pessoas assim, que a gente em seguida, a gente vê que as pessoas tomou de exemplo um pouquinho, nos deixa muito feliz, sabe? De alguém ter comprado um pouquinho de sua história, de ter acreditado e de ter feito algo para mudar as suas vidas. Isso para a gente é maravilhoso, assim. É você dizer assim, eu estou no caminho certo, sabe? É você olhar para o lado e dizer, eu não posso desistir agora, eu não posso parar agora, não é hora ainda, sabe? Com certeza. Então, é isso que me deixa cada vez mais forte e me deixa cada vez mais certa do que eu preciso e do que eu quero fazer no decorrer de toda a minha vida. Isso é muito forte, é impactante, porque reflete muito do que a gente vê na sociedade, principalmente nessa questão feminina, né? Que às vezes a gente precisa que outra pessoa acredite no nosso sonho, quando às vezes a gente só precisa que a gente acredite. Isso, exatamente. Então, quando que essa versão palestrante surgiu ali para Patrícia? Surgiu na marra, né? Que as pessoas chamam. Eu falei, gente, o que é que eu vou falar? Você tem coisas aí para falar e explicar pra gente. Tá com um mês, mais ou menos, que eu dei uma palestra, pessoas entre 28 e 35 anos, em uma escola na cidade de Caruaru. Acho que tinha umas 50, 60 pessoas na sala. Foi uma palestra de 45 minutos, o quais muitas pessoas, eles estão fazendo marketing, né? E muitas pessoas param o curso na metade porque não são capazes de abordar. É fácil você sentar numa cadeira e estudar, mas é difícil você falar. Então, tem muitas pessoas, barreira, né? Existem muitas barreiras com isso. E para isso a gente fala muito da oratória, fala muito de você deixar essa pessoa à vontade. Se você deixa a pessoa à vontade, ela começa a conversar com você que parece que ela está dentro da casa dela, sentada no sofá dela. E de repente você olha assim e fala, como essa pessoa tem potencial. Ela só precisava de alguém que incentivasse, alguém que desse ouvido para o que ela tinha para contar, e daí é com ela. Então, quando eu saí, quando terminou a palestra assim, teve 2 senhoras lá que ela começou a chorar. Ela falou assim para mim, Lívia, você falou para mim, pra gente, algo que eu queria ouvir das pessoas que vivem do meu lado. Tem noção que é isso? É muito forte pra gente. E eu saí assim, dirigindo meu carro, já era quase 10 horas da noite para Recife, mas com uma satisfação assim e agradecendo a Deus por eu ter conseguido. Porque uma coisa é você quando você fala. E não diz nada. E não diz nada. Uma coisa é quando você fala pouco e pessoas te respondem com isso. E ela falou, você vai ouvir minha história, eu não vou desistir. Porque você me incentivou. É tanto que a gente saiu dessa palestra, o pessoal da coordenação da faculdade já nos convidando para a gente fazer uma palestra lá para adolescentes que estão começando agora. E isso me deixa muito satisfeita, assim, muito, muito satisfeita. Eu não quero parar não, viu? Você vai ouvir muito falar aí das minhas palestras lá em Pernambuco e aí no Nordeste, tem Brasil. Todo o meu apoio. Vamos embora, obrigada. E você acha que essa questão também de empoderar outras mulheres é porque a sua avó fez isso com você? Faz parte. Você imagina hoje uma criança de 8 anos indo para as portas vender? Exatamente. Você imagina uma criança hoje, não é que as crianças hoje são diferentes, mas eu acredito que as crianças hoje são um pouquinho mais mimadas, sabe? Às vezes até poldadas, Poldadas, ou às vezes tem tudo ali, não precisam de nada. E na minha mente, naquela época,
eu tinha foco que eu precisava ajudar meus avós de alguma forma, né? Então eu fazia com o coração cheio de alegria, e a felicidade era quando voltava com a bacia e falava: vó, vendi tudo. E ela? E ela abria aquele sorrisão, você é uma danada. E eu cresci muito ouvindo isso dela, que eu ia muito longe, sabe? Que eu era diferente, assim, das demais crianças. Minha força de vontade como criança já era diferente, sabe? Eu saí de minha casa, assim, no escuro para ajudar outras pessoas que estavam precisando de uma ajuda ali. Qual é a criança que faria isso, gente? Pelo amor de Deus. Então, foi uma época que eu aprendi muito ali com meus avós, com aquelas pessoas que estavam ali ao meu redor, sabe? Por mais que a gente não tivesse uma vida de finanças tão boa, mas foi ali onde eu enraizei a minha essência. Foi dali que eu tirei a honestidade, foi dali que eu aprendi a respeitar todo mundo, né? Porque tem pessoas que falam, eu aceito, mas não respeito, é diferente, né? É verdade. Então foi ali onde eu possuí tudo isso, foi ali onde eu cresci com essa força que ninguém consegue me parar, e foi com eles que eu aprendi a ser a mulher que eu sou hoje, a mulher que eu me tornei hoje. E quando eu falo deles, eu falo com um orgulho imenso, assim, dele, de minha mãe, que passou muitas coisas também ruins e boas, e gerações atrás de gerações. A gente vê as gerações mudando a cada dia, mas são pessoas que eu tenho o maior orgulho. É minha mãe, meus avós e toda a minha família, meus amigos que me ensinaram muito também, né? As pessoas que passaram a entrar na minha vida de uma forma ou de outra, que tudo que nos acontece a gente leva um aprendizado. Então eu pego de cada historinha de alguém, vou me erguendo e nada me para. A gente cai, obviamente, mas a gente cai, levanta. Processo, né? São fases, como você mencionou. Exatamente. Existem fases boas e existem fases piores ainda, que todos nós passamos, né? Mas como seriam nossas vidas se a gente só tivesse fases boas? Quais ensinamentos que a gente ia aprender para estar passando para as outras pessoas que hoje necessitam de nós? Então eu acho que tudo é uma escada, sabe? A gente vai crescendo, vai evoluindo, vai ensinando e vai aprendendo dia a dia. É isso. E como que você avalia a sua trajetória? Aquela menina que vendia cocadas, que buscava as primas ali para poder ajudá-las. Você imaginava que você ia chegar tão longe e que você ia abraçar esse Brasil todo? Mas se eu não tivesse acreditado, eu não estaria hoje aqui com você, concorda? Com certeza. Então, eu nunca me limitei, Lívia, para nada, sabe? Eu nunca me limitei, eu nunca tive medo, na verdade. Minha avó, que me criou, que eu vou levar para o resto da minha vida, as lições que meu avô, que minha avó me deram, eles me ensinavam tudo de que uma criança vira um mulherão, sabe? E eu sempre acreditei no meu potencial, assim. Eu nunca tive medo, eu nunca permiti que ninguém me limitasse. E a minha trajetória, assim, eu tenho muito orgulho dela. Eu não tenho vergonha de falar que eu passei muita necessidade, eu não tenho vergonha que eu passei muito aperto em minha vida. Eu não tenho vergonha nada disso. Eu tenho orgulho de contar toda essa história e de me olhar assim para o meu eu, sabe? Falar, cara, que mulher eu me tornei. Com a ajuda primeiramente de Deus, porque sem Deus a gente não consegue chegar a lugar algum, né? Você nada, mas se Ele não existir em nossas vidas, a gente não consegue desempenhar nada. Então, primeiramente Deus e primeiramente minha coragem. Eu sou uma mulher muito determinada, eu tenho 3 fases que é minha base de vida, é determinação, fé e coragem, assim. E são 3 coisas que elas vivem gritando assim uma com a outra dentro de mim, não me faz parar. Então, minha vida inteira foi assim, lutando dia após dia, buscando ajudar sempre o meu próximo, porque a vida é uma dupla, né? Se a gente não ajudar o nosso próximo, a gente também vai estar levando o quê daqui desse mundo, né, de nossa experiência toda vivida. Então, eu tenho muito orgulho de mim, eu tenho muito orgulho das coisas que eu faço, das coisas que eu me dedico para fazer e principalmente da mensagem que eu vivo minha vida inteira passando para as pessoas que necessitam de mim, no geral mesmo. Você construiu uma carreira sólida, muito bonita, e foi um processo que nem você mencionou, altos e baixos. Mas hoje, se você pudesse conversar com alguém que está assistindo, né, uma mulher, um homem, e falasse para ele, o que você diria? Primeiramente, que estude, né? Primeiramente, que abra a mente para o estudo, porque sem o estudo a gente não consegue fazer exatamente nada, Lívia.
e nunca pensar em desistir. A desistência, ela não faz parte das nossas vidas. E se a gente tem uma meta a seguir e coisas para a gente conquistar, a gente não pode ter em mente a palavra desistir. E coragem, se encorajem, se dedique, ame o máximo que você puder, cuide de si o máximo que você puder, que você fazendo esse percurso de caminho, com certeza seu resultado será positivo. E nunca deixar, nunca, Lívia, deixar que ninguém jamais olhe para você e fale assim, você não pode, você não consegue, você pode sim, você consegue, porque o que eu consegui até aqui, qualquer outra pessoa no meu lugar pode conseguir também. E, Patrícia, como que o público pode achar a Domínio Promo nas redes sociais e no site? Sim, claro. A Domínio Promo hoje ela está com o canal nosso no YouTube, né, que é o tv.domínio. A gente está com o nosso Instagram, que é o @dominiopromo. A gente também está com o nosso site, que é o www.dominiopromo.com.br, que lá está bem fresquinho o nossos trabalhos lá, nossos vídeos, toda a nossa história. Lá tem um resumão da nossa história. E a gente também tem o meu pessoal, que é o pati.dms, tá? Que vocês podem me encontrar fácil. E eu convido todos vocês aí que estão nos vendo para darem uma olhada lá nas nossas redes sociais, conhecer um pouquinho da nossa história, conhecer um pouquinho da nossa essência. Perfeito. Patrícia, eu quero agradecer a sua participação. Foi um prazer, né, ouvir de perto todos os seus processos, as suas conquistas, as suas angústias e todos esses passos que você vem dando. Eu acho que quando a gente recebe alguém que ama o que faz, é visível isso. Então, eu posso afirmar que os seus olhos brilharam ali nesse processo e é muito gratificante e muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu jamais imaginaria que eu estivesse aqui hoje com vocês. Por isso, quando eu falo de sonhos, sonhos não têm limites, né? Porque eu nunca imaginava uma menina saindo do sítio, passando por todas as provas que eu passei, dificuldades, ganhos, percas, e me tornar no que eu me tornei hoje, me tornar na Patrícia empresária, me tornar na Patrícia empreendedora, me tornar na Patrícia que leva uma mensagem direta para as pessoas. Eu que sou muito grata pelo convite de vocês. Eu espero que essa parceria nossa possa continuar. Eu espero que esse bate-papo nosso aqui possa ter sido super bacana, positivo para as pessoas que possam nos ouvir. E eu só tenho que agradecer. E aproveito também, Lívia, para agradecer a toda a minha equipe, agradecer a todas as pessoas que fazem parte da Domínio Promo, daquelas pessoas que nos seguem, daquelas pessoas que confiam no nosso trabalho, daquelas pessoas que confiam na nossa essência e daquelas pessoas que estão junto conosco, momentos bons, momentos ruins. E é isso, eu acho que a gente tem que ter uma rede de amigos presente em nossas vidas, porque os amigos são presentes de Deus, né? E você hoje virou uma, né? Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que é lindo, além de ser super bem visto em todos os lugares. E espero que em breve a gente possa estar novamente aqui com vocês. E muito, muito obrigada. Estou muito satisfeita. Com certeza, eu agradeço. E obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima.